porque ela pedia para os outros escrever. Eu lembro muito da Central do Brasil, né? Ela pedia muito para os vizinhos que sabiam ler e escrever, escrever as cartas para ela mandar para os filhos. Então aquilo para ela era muito difícil, né? Aí ela falava assim: eu vou botar você na escola para você aprender a ler e escrever as cartas A para mim. convidada do 4º episódio dessa temporada é Maria Jandira, que iniciou sua trajetória na área da educação no começo dos anos 80, participando como voluntária da Escolinha Comunitária da Ação Social Padre Anchieta. Jandira fala de uma época em que o direito à escola regular não era acessível a todas as famílias. É nesse contexto que surgem as escolinhas comunitárias na Rocinha, mobilizadas por mulheres que ofereciam o pouco que tinham para trazer alento e esperança para as crianças que estavam à margem da rede pública de educação. Eu sou Kleber Araújo, jornalista e apresentador da temporada Rocinha, uma história de lutas. Fique à vontade, pois o barraco é todo seu. A favela, como você nunca ouviu. Bora tocar aqui, assim, é coisa simples, é sobre a sua vivência na Rocinha e um pouco sobre aquele trabalho lá com a ASPA, da escolinha. Então eu quis muito conversar, quando eu soube que a senhora fez parte dessa escolinha, da ASPA, eu quis muito conversar com a senhora. Mas eu quero começar pela história da senhora, né? Eu quero começar assim, eu quero saber qual a sua origem, de onde que a senhora vem, de onde que é a sua família. Isso para mim é muito importante. Então, Kleber, eu sou cearense, lá do interior, uma cidade chamada Heriotaba, é considerado sertão, né? E de Sobral para lá, eu acho que são umas 3 horas de viagem, né? Então, assim, fui nascida e criada lá, sou filha adotiva, né? Então, assim, é uma história longa, né? Sou filha adotiva, minha mãe me teve escondida da família, né? Aquela coisa que naquela época, nossa, a filha quando engravida sem estar casada, meu Deus, já é expulsa de casa, né? Uhum. E aí uma família me adotou, no mesmo dia que eu nasci. Me adotaram, né? E aí fui criada por essa família, lá em Heriotaba, e os filhos dessa família vieram todos para o Rio, né, trabalhar, ganhar o sustento. Eram 8 filhos, né, 4 mulheres e 4 homens, e eu fiquei com meus pais lá no interior. E, na verdade, para o Rio, eu já vim umas 3 vezes. Eu vim para o Rio a primeira vez, eu tinha 1 ano e pouco. Depois voltamos para o Ceará. Aí voltei na época de 70, em 1970. Eu lembro que tinha... Você tinha quantos Brasil, anos nessa época aí? Mais na primeira vez, 1 ano e pouco. Na segunda, mais ou menos. Na segunda, eu acho que eu tinha uns 10 anos, 11 anos, uma coisa assim. Uhum. Eu lembro que o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa de 70. Aí tinha vários pôsteres da seleção, aquela coisa, eu lembro muito disso. Aí fiquei até 73, 74, voltei para o Ceará de novo. E retornei definitivo para o Rio, final de 79, que meus pais se separaram, né, depois de 50 anos de casado, se separaram. Aí eu vim embora para o Rio, mesmo contra a vontade, não queria vir, mas acabei vindo. E estou até hoje aqui na Rocinha. Aí né? Sua mãe que veio para cá? Minha mãe que veio e meu pai ficou no Ceará. E aí essa é a história, né? E já veio direto para a Rocinha? Direto para a Rocinha. Nessas outras vezes que a senhora veio também, já era Rocinha? Eu acho que na primeira vez, eu acho que eu fui para o Santa Marta, que me contaram essa história. Só Zona Sul, né? Só Zona Sul, né? Garota Zona Sul, né? E aí, na segunda vez, já era Rocinha mesmo. Eu lembro que estava na construção do túnel Dois Irmãos. Nossa, a gente escutava barulheira, que eu morava na Travessa Mesopotâmia. Então era muito ali perto da construção do túnel Dois Irmãos. Ali no Frangão era uma pensão, que só tinha gaúcho, que na época era muito gaúcho que veio construir o túnel Dois Irmãos, que chamava Dois Irmãos na época, né? Então lembro muito dessa história. Então essa parte da adolescência, né? Eu vivia aqui na Rocinha. E como que era essa Rocinha? Assim, quais as lembranças, assim, estrutural, tipo de vivência, de convivência, na verdade,
Qual a sua impressão da Rocinha? Assim, na verdade, eu não queria vir para o Rio. Chorei muito, mas não teve outro jeito, né? Eu não me mandava, ainda era adolescente, né? Uma pré-adolescência. Mas eu não queria vir para o Rio, não, justamente porque eu vivia numa liberdade, as casas eram maiores lá no interior, você, sabe, você tem quintal, você tem bicho. E aqui, quando eu cheguei aqui, meu Deus, falei, o que eu vim fazer aqui, né? Aquela coisa de eu quero voltar, mas não tinha jeito, né? Era assim, se hoje tem carência, né, imagina naquela época. Uhum. Né? Lá em casa não tinha água. Eu e minha irmã tínhamos que carregar água com aquela lata de 20, né? Na cabeça, pegava água lá na bica das almas, que é ali onde é o posto de gasolina. Né? Meia-noite a gente estava com aquela fileira de lata, todo mundo, era água pura, né, da nascente, para beber, a gente carregando água. Lavava roupa ali onde é a pizzaria Elite, ali era um buracão que tinha uma água que vinha da parte ali de onde hoje em dia é o Brizolão, né? O pessoal lavava roupa ali. Nossa, então essa imagem é muito assim, de muita carência, né? Mas também tem coisas boas. Eu tinha convivência com a minha família, com os vizinhos, né? Mas essa imagem de muita carência eu tenho. Vocês andavam bem, né? Tipo, a Bica das Almas era a bica mais próxima da região? De água para beber, né? Para beber, Para né? beber, que era uma água mais pura. Ali onde é o Brizolão, ali tinha uma chácara, acho que era dos portugueses, uma coisa assim. Eu sei que tinha um casal e tinha um cano vindo das matas, a água também era pura. Mas aí a gente tinha que estar pedindo para pegar água, mas na Bica das Almas era todo mundo pegando água. Mas tinha que ir cedo, né? Porque imagina, meia-noite com lata na cabeça. Meu pai pegava água aqui na Bica do Santeiro da Rua 3, mas assim, e meu pai fala isso, né? Que meu pai, ele tinha que acordar de madrugada, 3 horas da manhã, para poder buscar água. Era o horário que ele conseguia pegar água tranquilamente, tipo, dentro da missão de trabalhar, né? 2 empregos. Então era o tempo que ele conseguia chegar e pegar água rápido e voltar para casa. Deixar a casa abastecida. Nossa, eu lembro, por exemplo, com a minha irmã, que ela já faleceu, eu acompanhava ela quando ela com aquelas bacias grandes, cheias de roupa, para lavar ali eu chamo buracão ali eu não sei como é que chamava na época, não lembro, onde era a pizzaria Elite, todo mundo ia lavar roupa ali. Você passava assim, tava aquela montoeira de gente, com aquela bateção, aquelas roupas. Nossa, então eu lembro muito disso quando eu passo por ali, né? Uhum. Então, assim, teve muita essa carência de falta de água. Hoje em dia tem, né? Mas naquela época era muito mais. Mas assim, e pensar que muitas dessas mulheres estavam lá batendo roupa ali, estavam lavando roupa para fora, né? Minha irmã era roupa de casa mesmo, não era roupa para fora, não. Mas muitas ali era o sustento, né? Mas eu acho que com toda aquela carência, eu acho que tinha aquela convivência de você rever aquelas pessoas toda semana lavando roupa ali, eu fico imaginando assim, né? Porque na época eu não tinha esse pensamento de questionamento, de perceber as que naquela época não tinha toda essa coisa que você tem hoje de questionar, de reivindicar. Então era aquela convivência assim de você toda semana estar revendo as mesmas pessoas naquela mesma luta, né? Tinha essa convivência, né? Mas para a criança tudo é festa, né? Tudo é alegria, tudo né? É alegria. E quando foi que você foi criando esse questionamento? Você chegou a fazer parte dos mutirões? Chegou Não, mas sabe que tem uma coisa engraçada? Eu não fui, eu cheguei aqui no final de 79. Então, assim, minha irmã que era envolvida, essa que eu estou falando, que ela já faleceu, ela era envolvida, que ela participava da Capela Nossa Senhora Aparecida, então ela teve todo esse envolvimento com os mutirões, pelo menos assim, em termos de capela, né? Mas eu não. Eu não tive esse privilégio, não, mas assim, de tanto conviver com as pessoas que participaram, parece que eu participei, as pessoas contam toda essa vivência,
E eu gosto de escutar isso e parece assim, meu Deus, eu tenho saudade de mutirão como se eu tivesse vivido aquilo. E aí, quando eu comecei a participar da Capela Nossa Senhora Aparecida, foi que eu fui tendo essa convivência, né, de conhecer as pessoas, a Rocilda, a Joselita, a Zenite, seu Nestor, né, todas essas pessoas que Thierry, Martins, então essas pessoas que viveram toda essa história bonita, né, Uhum. eu fui convivendo, eles contando essa história e aquilo foi me Fazendo parte da sua fazendo história. parte da minha história, como se eu tivesse vivido aquilo. Acho que faz parte da história de todos nós. É um orgulho muito grande saber que isso que não está do jeito que deveria ser, né? Mas se tem alguma coisa estruturada foi porque houve luta, houve reivindicação. E quando você vai crescendo ali, né? Você chega um adolescente, né? Quando você vai crescendo, como é que você vai entrando um pouco, né? Como é que você vai entrando nessa área social, né? Como é que é a sua introdução nessa área social? Aí, antes de entrar nisso, deixa eu só. A gente vai mudando o assunto assim. Maravilha, pode ficar à vontade. Aí na terceira vez, eu voltei para o Ceará e aí retornei ao Rio de Janeiro, eu já tinha 18 anos, terminei meu primeiro grau lá, né? Eu sou a única da família que teve um pouquinho mais de estudo, né? Não cheguei a fazer faculdade, não, mas de todos os meus irmãos, foi a única que teve um estudo mais prolongado, Conseguiu né? seguir um pouco à frente. Foi, exatamente. Terminei o primeiro grau. Nossa, minha mãe ficou orgulhosa demais. Ih, meu Deus, ela era o sétimo céu para ela, né? Porque ela falava assim: minha filha, eu vou botar você na escola para você escrever as cartas para mim para mandar para os seus irmãos. Porque ela pedia para os outros escrever. Eu lembro muito a Central do Brasil, né? Ela pedia muito para os vizinhos que sabiam ler e escrever, escrever as cartas para ela mandar para os filhos. Então aquilo para ela era muito difícil, né? Aí ela falava assim: eu vou botar você na escola para você aprender a ler e escrever as cartas para mim. Aí para ela já era demais, né? Nossa, eu ainda peguei essa fase. Meu pai escrevia para Paraíba, né? Querido pai, com muito prazer que pegue minha caneta para escrever minhas notícias, que até o momento são esse cabeçalho, minha querida, eu escrevo essas mal traçadas linhas. Você fazia um enredo antes, você preparava. Você já sabia o que você ia escrever nas primeiras 3 com muito prazer que pega minha caneta para de mandar minhas notícias, que até o momento são boas. Tá todo mundo com saúde. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Olha, mãe. Mas assim, isso é interessante, né? Porque hoje em dia a gente fica meio angustiado, tomando um recado, a pessoa não respondeu em 5 minutos, fica chateado, né? Pô, a pessoa tá online e nem me respondeu, né? Quanto tempo demorava para chegar uma carta? Quando você tem uma notícia de um parente? Era mais de uma semana, porque naquela época os correios, ai meu senhor. Então, assim, tem muita essa história, né? Mas meu pai, coitado, como era um homem de roça, ele nunca ligou se eu ia para a escola ou não, nunca me deu um lápis, né? Mas minha mãe fazia questão de eu ir para a escola. E minha primeira escola foi no Colégio de Freira, né? Era na mesma rua, e era a melhor escola que tinha na cidade. E, assim, são recordações que eu tenho do Ceará, são muito boas. São recordações importantes. Eu não tinha nem botado aqui na pergunta, né? Porque, assim, você vai trabalhar com crianças, ensinando a ler e escrever. E existe ali também uma luta ali, né? Porque existe uma mãe que quer, e acho que é uma visão muito a gente era criado, vocês mais do que a gente, de uma geração um pouco à frente da gente, criado para trabalhar, né? Para o trabalho, não para ler e escrever, não para o trabalho braçal, na verdade. Meus irmãos homens, nenhum sabia ler e escrever, mal sabia assinar o nome, mal. E as mulheres, era primeira, segunda série, e eu que fui à frente, né? Mas pelo desejo da minha mãe. Que bom, né? Pensar que sua mãe teve um desejo para uma necessidade, né? Tipo, escrever, não depender do vizinho, né? Imagina, você depender do vizinho para ler sua carta.
né? Uma coisa, de repente, é Exatamente. uma coisa íntima, Exatamente. familiar, problemas familiares ali tratando na carta, e o vizinho sabe de tudo que acontece dentro da sua casa, né? Exatamente. Mas assim, o bom é que isso serviu mais na frente para algo mais, né? Né, e eu gostava de estudar. Meus cadernos eram assim, tipo caderno de princesa, né? Eu organizava antes do ano letivo, eu enfeitava caderno, minha letra era bonita, né? Modéstia à parte, era letra de professora mesmo, né? Porque naquela época você estudava, né? Que hoje em dia, né? Aprendi naquele abecedário, aquela cartilhazinha, você pegava um pedaço de papel, fazia um buraco no meio e ia mostrando cada A, B, era aquela coisa bem primitiva, né? Que bom que a senhora teve esse acesso à educação, porque a senhora trouxe esse conhecimento para a Rocinha, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho, onde era carente de muito, né? Faz muita diferença. Acho que assim, o mínimo, né? Mas foi muito bom, né? E essa vivência na Rocinha, assim, conviver mesmo em termos de comunidade, eu comecei quando eu iniciei o trabalho na Capela Nossa Senhora Aparecida, na secretaria. Então, assim, você foi convivendo com todas essas pessoas que acabamos de citar aqui, que é um patrimônio, né? Toda essa história. Convivi muito com essas pessoas e aí fui começando a gostar de trabalhar e tudo, né? E foi isso, convivendo com toda essa... E eles dando esses depoimentos, né, desse trabalho mesmo, que na verdade iniciou dentro da capela, né? Eu digo que a Capela Nossa Senhora Aparecida, ela foi assim um chamariz, né? Para tantas pessoas ter um pouquinho mais de consciência que não era só depender do governo na época para melhorar suas vidas, o próprio mutirão, né? Eu digo que foi um trabalho de base, né? E conviver com essas pessoas foi importante para mim. Ali era verdadeiramente nós por nós mesmos, né? Porque assim, se fosse depender de tudo do governo, se não mete a mão, se não faz, então começa com saneamento, no mesmo período tem movimento de saúde também, tentando melhorar, trazer aparelhos de saúde para cá. E vamos entrar nessa questão agora da escolinha, né? A escolinha da ASPA, uma das escolinhas comunitárias, né? Como é que a senhora entra? Como é que a senhora traz o seu conhecimento lá, o estudo que a sua mãe queria que você aprendesse para escrever carta? Como é que isso vem servir, né? Vem se encaixar aqui na Rocinha, na escolinha? Como é que deu início esse processo? Como eu tinha falado com você na hora que a gente estava conversando, eu estava já na secretaria da capela, né? Então ali para mim já estava bom demais, né? Aí parece que surgiu na ASPA o desejo de ajudar um pouco as crianças. Tinha crianças, como eu falei, de várias idades, acho que de 7 até 12 anos. E aí, como eu falei, então teve essa ideia de pegar essas crianças, né, e dar um pouco de alento, né? Eram crianças que ainda não estavam na escola, por vários motivos, que na época eu nem questionei, não sabia questionar essas coisas. E aí cada dia tinha uma pessoa que ajudava essas crianças, né? Tipo, dava aula, a Luzimar, né? Tinha outras pessoas que ajudavam e estava faltando um dia para terminar a semana. Aí a Luzimar perguntou, Jandira, você não quer ir lá? Eu falei, não, Luzimar, eu não sei dar aula, ainda tinha essa coisa, né? Não sei dar aula, sou muito medrosa, sou muito tímida. Não, mas você só vai um dia, não é para você ir todo dia, né? Porque tá faltando uma pessoa para a gente fechar a semana, né? Aí eu falei, Luzimar, eu vou pensar. Aí... E todo mundo era voluntário, né? Voluntário, só dava aquela horinha de aula lá, e só, né? E aí depois falei, tá bom, é só um dia, tá bom. Aí fui, fechamos a semana, né? Então era aquela coisa muito... Não era aquela coisa que eu digo oficial, assim, era ensinar mesmo, aquela coisa bem bruta, né? Pegava na mão, e tinha criança que mal sabia pegar no lápis, pegava o lápis de uma forma tão
Bruta, né? bruta. Eu falei, não, nem assim, deixa a mão mais flexível, ainda segurava na mão, aquela coisa e tal. E aí depois ficou um tempo, eu não lembro bem quanto tempo ficou isso, né? Nós, cada dia dando um pouco do seu trabalho ali. E aí depois surgiu mesmo a escolinha da ASPA, né? Viu que a coisa engrenou. E a escolinha era um tempo integral, meio período? Não, era na parte da tarde. Na parte da tarde? Era só na parte da tarde. E mas assim, depois que ela engrenou mesmo, aí tinha de manhã e tinha à tarde, se eu não me engano. E aí, mas depois de muito tempo, ela se aprimorou mais, as idades ficou um pouquinho mais coesa, né? E a gente já fez um trabalho mais, com carga horária mais longa, né? Mas continuava sendo voluntário quando ela se estruturou um pouquinho melhor? A gente tinha uma ajuda de custo através, isso depois de muito tempo, né? Através não era convênio, tinha uma alemã, a Suzane, ela ajudava muito, né, na escolinha, né? Trazia doações e tudo para a escolinha. Mas o que acontece? Aí viu que a escolinha ficou um pouco mais estruturada, a gente já estava dando, o nosso trabalho já estava numa carga horária mais prolongada. Então, assim, a gente tinha aquele receio de repente, não conseguir levar adiante o trabalho. Aí ela conseguiu, através do contato dela, uma ajuda de custo na Alemanha. E aí eles davam ajuda de custo todo mês para a gente, né? E a ASPA cedia o lanche. Então, assim, e depois de muito tempo, dessa ajuda de custo e tudo, a gente teve apoio da prefeitura. Uhum. Mas nunca deixou de ser, tipo assim, ela nunca foi uma escola oficial, não no sentido assim, por exemplo. Do município, não. Não, mas assim, ela também ela passou a ser formal, tipo, no sentido de, por exemplo, assim, a criança estudava ali, fazia o fundamental ali, básico ali, depois ia para outra escola com a série aceitada em outra escola, ou era mesmo, ficou sendo só um preparatório para poder ingressar com essas crianças na escola dita formal? Era um preparatório, né? Não é que a gente dissesse assim, a gente daqui, você já tem tudo encaminhado. Não, era um preparatório mesmo. E aí os pais procuravam vaga nas escolas, enquanto né? não achava vaga, ficava por ali aprendendo para poder estar atualizado do conteúdo, né? Para não chegar muito crua na escola, né? E aí a gente foi naquela luta, né? Depois tivemos um apoio de ajuda de custo da Funabem, era Funabem na época. Então, assim, até conseguirmos ter não digo reconhecimento, mas a ajuda da prefeitura com o lanche, depois veio a carteira assinada depois de muita luta, aí já sendo a escolinha da ASPA mesmo, tinha um uniforme vermelhinho, short azul, então assim, foi bacana, né? Esse vermelhinho é marcante para todo mundo, né? Porque, ó, vou te lembrar aqui, minha filha estudou aqui no Santa Terezinha na Gávea, uniforme vermelhinho, né? Eu, quando criança, estudei ali perto do parque da cidade, tinha uma creche ali que também o uniforme era vermelhinho. Acho que esse vermelhinho faz parte da memória esse uniforme, a blusa vermelhinha, faz parte da memória de muitas crianças. A gente tem orgulho de saber que várias crianças que saíram dali hoje são formados, já nessa coisa mais, eu digo entre aspas, mais formal, não era aquela escolinha primitiva do início, isso já foi bem depois, né? A gente já trabalhando de carteira assinada. E a senhora entrou em 83, mais ou menos lá, que a senhora tinha falado? Foi, 83. Só acredito que ficou o quê? Uma década de escolinha, tipo, porque chegou ao fim, né? Mais ou menos. Porque assim,
pela prefeitura, como a prefeitura já estava dando apoio, não era tarefa nossa alfabetizar. Essa parte não fazia mais sentido, né? Era escola mesmo, oficial para essas crianças que tinham idades diferentes. E aí, depois, como não era tarefa da gente alfabetizar, as idades foram diminuindo, né? E o que acontece? Essas crianças iam até 6 anos. Então vocês foram absorvidas para a parte da educação infantil hoje, né? No caso. Acabou fazendo uma transição natural disso. Eram umas crianças que iam até 7 anos, era até 6, 7 anos. E aí elas saíam para a escola pública, porque na época da escola pública, a idade que eles pegavam era um pouco mais elevada, né? Mas, e aí teve esse período da prefeitura diminuir a idade, e aí agora? Então, a escolinha terminou, né, a gente tinha toda uma estrutura, tinha nós como educadores, tinha as cozinheiras, a prefeitura mandava alimentação, tínhamos a carteira assinada, e aí a prefeitura decretou essa coisa da faixa etária, né? Então, assim, eu passei para a creche, né, tudo se transformou creche. A Rosinha foi para a RA, Marlúcia, e não sei se ela casou e tudo, Valéria não quis continuar. E aí se transformou, fui remanejada, tudo virou creche, né? Aí sim, aí essas crianças eram realmente colocadas na escola pública. E a listagem para a Secretaria de Educação, aquela coisa, isso até 6 anos. Quando vem esse convênio, assim, né, na verdade, ele vem e acaba reestruturando o trabalho, né? Então, para além nos dá mais segurança. Para além do recurso, né, qual a importância? Assim, o que muda? Você percebe o que muda, assim, tipo, com a entrada desse convênio da prefeitura? Talvez até na estrutura, para as pessoas entenderem o que é um convênio com a prefeitura, né? A senhora que viveu lá dentro. Porque assim, você também acaba entrando na estrutura da prefeitura, né? Você já não faz um trabalho mais voluntário, né? Você já tem a sua carteira assinada, você já tem a alimentação, então é tudo muito oficial. É claro que você já fica dentro daquele sistema, né? Então, de acordo com o que a Secretaria de Educação te manda, te diz o que é para fazer, como hoje, né? E aí depois eu fiquei na ASPA até 97, teve toda aquela questão de convênio, estrutura que a prefeitura faz, que às vezes você nem entende muito, né? E aí a gente foi transferida, meu Deus, pra gente foi o fim do mundo, porque a minha vida foi na ASPA, eu não me via trabalhando em outro local, não me passava pela cabeça. Então, para mim, administrar isso para mim foi muito difícil. Foi muito difícil. A gente fez reuniões com o pessoal da prefeitura, não adiantou. Não adiantou. Vão ser transferidas mesmo. E aí cada um foi para o seu canto. E assim, mas em termos de trabalho mesmo, para mim o melhor trabalho foi na ASPA. E te fazer uma coisa, acho que é legal falar da ASPA, pelo menos rapidamente, né? Porque hoje em dia ela está funcionando, a base dela é a creche, né? A creche comunitária. Mas quando você chegou, né? Quando você começa a conviver, né? Amplia sua convivência da igreja para a ASPA, qual era a importância da ASPA para a comunidade? O que ela tinha de trabalho paralelo? Porque acho que era um centro de formação, né? A ASPA ela tinha vários grupos, era marcenaria, era corte e costura, era projeto de vídeo, era macramê, era esportes. Então, assim, a ASPA, nossa, tinha a creche, tinha a escolinha, tinha a banca de dever, tinha a escola noturna. Então, a ASPA, eu digo assim, que ela foi um centrão, né?
de coisas boas. Compartilhar das recordações de Jandira é ressaltar o legado deixado pelas mulheres que participaram das escolinhas comunitárias no território da Rocinha. Queremos agradecer a presença de todos e dizer que sejam sempre muito bem-vindos. Vamos encerrar essa entrevista com o quadro da Minha Janela, em que a nossa convidada apresenta algum aspecto positivo da comunidade. Até breve. Da Minha Janela. Da minha janela. A gente conhece muita gente. A favela, do jeito que é grande, de difícil acesso para você andar, mas assim, você conhece gente da Rua 1, do 199, quando você passa, oi, bom dia, tudo bom? Como é que tá? Quanto tempo? Aquela coisa, sabe? A gente conhece. E é uma coisa positiva, porque se você fizer comparação com quem mora em apartamento, você não dá um bom dia, você não conhece o vizinho do lado. E aqui a gente conhece, você pode passar meses sem ver, mas quando você vê, já é aquela coisa, né? Você não perde aquele contato, aquele vínculo. Eu acho isso muito positivo, eu sempre falo isso. Esse episódio foi realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro, através do 2º edital de Fomenta a Cultura Carioca. Direção e entrevista Kleber Araújo, intérprete de Libras Tamires Alves Ferreira, produção Robson Melo, arte gráfica Ludmila Freitas, consultoria do Instituto do Marketing com Maria Olive e Sandra Manoeli, música usada na vinheta de abertura, Em Cima da Linha, do Grupo Chorando à Toa, da Escola de Música da Rocinha. Também é do Grupo Chorando à Toa, a música Solitário, usada como base para o quadro da Minha Janela e também nos créditos.